Voltamos com o nosso Tome Ciência, nesse especial sobre a Amazônia, discutindo peixes. Para isso, vamos descrever e já agradecer aqui quem são os nossos convidados, o Efraim Ferreira, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o José Alves Gomes, que é também do INPA, já foi até presidente do INPA, mas já está aqui certamente escalado como peixe elétrico. Temos também o Carlos Edivar, que é da UFAM, e o Arnold Lugo, que eu chamei de Lu para o programa inteiro. Ele só me avisou agora, fica aí correção, é a tempo. Está feito a tempo a correção. Obrigado. Vamos lá, Efraim, vamos saber a pergunta também clássica. São só 3.000 ou vem muita mais espécie aí pelos estudos de vocês? Eu citei 3.000 no início. Na realidade, 3.000 é uma estimativa, né? Hoje ninguém sabe exatamente quantas espécies de peixe existem na Amazônia. Legalmente, descritas oficialmente, tem um pouco mais de 2.000. Nós estimamos que tem mais de 3.000, mas existem autores que acham que vai ter no mínimo 8.000 espécies. Então esse número ainda é muito controverso. Isso porque nós praticamente não conhecemos nada. Se você for pegar o mapa da Amazônia, botar um pino onde você conhece, você vai ver que a gente não conhece a maior parte dos locais dos rios da Amazônia. E você não pode generalizar. Não sei se o pessoal, quando falou de água no outro programa anterior, comentou sobre os tipos de água da Amazônia, mas a Amazônia não é uma coisa só. Na Amazônia nós temos águas pretas, nós temos águas barrentas, nós temos águas claras. Nós discutimos no outro programa. E isto envolve também a ocorrência de espécies de peixe. Os peixes estão distribuídos por essas águas diferentemente, né? Então isso faz com que a diversidade pode ser muito maior do que o que nós imaginamos. Talvez hoje o estudo mais completo de um rio que se tenha seja o estudo do Madeira, de um livro que foi publicado há pouco tempo, inclusive tirou o 2º lugar no Prêmio Jabuti de Ciência, né, o peixe do Rio Madeira. Lá tem pouco mais de 700 espécies no Rio Madeira. Então, em um rio, você tem mais ou menos 700 espécies. É muita coisa. No Rio Negro, um estudo que nós fizemos alguns anos atrás, nós encontramos 450 espécies de peixes, só no Rio Negro, sem contar os afluentes. Então, a gente imagina que ter 5.000, 6.000, 8.000 não é nada absurdo. E depois, a diversidade de espécies de peixe que você tem peixes que não têm 1 centímetro de tamanho adulto, né? Fluvifilex. E aí já vem uma curiosidade, como que vocês descobrem um peixe novo? Quer dizer, como é que é essa busca? Né? Porque... Eu posso complementar? Complemente. Esse estudo taxonômico e sistemático, historicamente, a gente sempre dependeu dos especialistas naqueles determinados grupos de peixe, que é aquele cientista que vai para a lupa e vai contando as características morfológicas externas e internas de alguns peixes. Alguns são menos cuidadosos e olham simplesmente as características externas e nomeiam novas espécies. Às vezes a gente tem que renomear, às vezes tem que corrigir, porque as características externas necessariamente não condizem com a questão da especiação. Isso que eu queria colocar na fala do Efraim, é que nós, por exemplo, dentro de peixes elétricos, nós temos tendo alguns exemplos, especificamente de peixes do Rio Negro, que até nós começamos a estudar com a genética, que é uma ferramenta fantástica para esse aspecto em particular. Nós tínhamos uma espécie descrita de um determinado gênero. Hoje nós temos pelo menos 5. Um segundo gênero, que também só tinha uma espécie, nós temos pelo menos 8 espécies diferentes. Morfologicamente, para a pessoa que não é especialista, ou mesmo eu que sou um especialista em peixe elétrico, eu tenho grande dificuldade de diferenciar esses peixes simplesmente pela característica externa. E parece que vocês agora ainda estão estudando a capacidade meio de morcego, né? De eles usarem um radar com essa... É verdade, esses peixes eles são especificamente interessantes porque a capacidade de gerar energia é um lado do sistema deles. Eles têm um segundo lado, que é a capacidade de perceber e detectar a energia. Quando a capacidade de gerar e a detectar se juntam, eles formam um sistema de radar. E esse sistema de radar permite que eles percebam o ambiente onde eles vivem, mesmo no escuro. Eles conseguem perceber obstáculos e outros peixes, e entre os outros peixes elétricos. Então existe todo um sistema de comunicação entre machos e fêmeas,
na época reprodutiva, machos e fêmeas cantam um para o outro, ou dão choques um para o outro, e eles se reconhecem como espécie e existe a reprodução. Então é um sistema extremamente interessante, pouco conhecido, porque geralmente o puraquê, que é o único peixe que gera descargas de alta voltagem, é o mais conhecido, mas existe uma diversidade enorme de peixes elétricos na Amazônia. Se juntar na fala dele, da capacidade de peixe, nessa sua... Quer dizer, temos trabalhos para várias gerações, não é não, Carlos? Quer dizer, sem dúvida. E eu queria chamar a atenção, até para mostrar que uma coisa é mais complexa ainda. O Efraim chamou bastante atenção para a questão da diferença do tipo de água. Mesmo um determinado tipo de água, existem diferenças entre os ambientes aquáticos que fazem com que a diversidade seja muito grande. Este ano nós publicamos um trabalho mostrando que a diversidade beta, existe a diversidade alfa, que é dentro de um mesmo ambiente, e a diversidade beta entre os ambientes, que essa diversidade beta é muito alta. E isso é importante para questões de manejo, porque tem outro trabalho publicado esse ano, não por mim, por outro colega, que ele defende o seguinte, que a conservação da Amazônia deve partir de uma mudança de paradigma. Ao invés de enxergar a Amazônia como um ambiente terrestre com água, deve ser um ambiente com água com alguma faixa de terra. E isso seria... Mas é interessante. Ou um ambiente de peixe com algumas espécies de homem, porque né? a conservação de diversidade deve levar em conta esses ambientes aquáticos, porque eles determinam, inclusive, a sobrevivência dos ambientes terrestres conectados. Então, o Arnold chamou bastante atenção já para iniciativas de reservas que fazem manejos de lagos, com lagos de proteção, com lagos de exploração, mas são grandes reservas. Então, unidades de conservação para a Amazônia, para serem efetivas do ponto de vista de conservação de peixes, aparentemente precisam ser grandes reservas. Pequenas reservas não seriam efetivas, porque a diversidade de um ambiente para o outro é muito grande. Mas ficou faltando, aí, Carlos, eu vou tentar ver se o nosso Lugo resolve essa dúvida aqui. Ficou faltando... como, né? Como é que se vai à busca, né, de descrever um peixe? Como é que se descobre um peixe novo? Quer dizer, esse lado da curiosidade que existe, mas como é que acha? Né? E achar um conhecido que já está descrito, tudo bem. Agora, esse aqui, não existe. Uma coisa muito interessante é que o comum das pessoas pensa que achar uma espécie nova é uma coisa raríssima, né? Aqui na Amazônia isso não é raro. Isso é constante na maioria dos trabalhos do pessoal que trabalha especificamente com taxonomia, por exemplo. O pessoal, depois que coleta, leva para o laboratório e passa cada indivíduo por uma chave. Aí que vai te falar diferentes características anatômicas do peixe. Quando bater com isso tudo, tu consegue identificar esse. Mas se não bater, tu vê que ele é um bicho potencialmente novo. Aí vem um trabalho muito difícil, que é fazer a descrição desse bicho, né? Descrever um bicho novo precisa de muito trabalho, né? Muita dedicação por parte do pessoal de taxonomia, que eu admiro muito, na verdade. E isso é fundamental, porque eles vão contribuir para que saibamos alguma vez quantas espécies temos realmente. E o problema é que não acaba aí. Pode que um bicho morfologicamente seja achado que é uma espécie X, mas aí chega o professor Gomes e fala, não, isso não é uma espécie só, são 6 espécies, né? Porque eu vi que eles cantam diferente, eles têm um tipo de eletricidade diferente, aí complica muito mais o assunto, né? Mas aí volta o cara da anatomia e começa a procurar que diferenças existem entre esses 6, né? E se complementa. Quer dizer, pelo jeito parece um trabalho sem fim. E esse programa está parecendo assim uma coisa, história de peixe, quase história de pescador, de tanta coisa curiosa que tem. Professor Efraim, conta mais uma aí, porque sabia que tem um peixe que só vive no lençol freático? Como? Lá embaixo? Lá embaixo. Pois é. No aquífero? É. Como é que é isso? Você Explica aí. cavando, você vai em local de cacimba, aí você vai lá e tenta pegar. Você quer pegar esse peixe, você vai em local de cacimba. O que é cacimba? Cacimba é poço. Poço. Então, o pessoal faz esse poço para pegar água. Então, quando o pessoal vai procurar esse peixe, eles vão nas cacimbas, nos poços, e lá eles podem encontrar. Esse é um bagzinho que está na água intersticial. Então, não tem peixe só dentro da água, do rio. Sim, mas e aí, é aquele negócio, quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Como é que o peixe foi parar ali? Então, isso é uma grande incógnita. Porque... Mas você vê a capacidade de adaptação
que os peixes da Amazônia têm de explorar o que tem disponível e até o que aparentemente não está disponível. Né? Então, já vimos a história do candiru, né? Tem esse peixe que fica na água intersticial, tem peixe que coloca os seus ovos fora da água, na folhinha. Tá? Ele, em vez de reproduzir dentro d'água... fica ao ar livre. Ele pega uma folha em cima do igarapé, ele vai lá, coloca os ovos e fica embaixo, tomando conta dos filhotes. Embaixo da folha. Não, a folha está fora d'água. Fora d'água? Eles pulam fora d'água, colocam os ovos, voltam para dentro d'água e ele fica dentro d'água olhando os peixinhos, olhando os ovinhos dele lá. Tem outros peixes que tomam conta do filhote dentro da boca. Então, a gente tem tudo para todos os gostos, sabe? Alguém tem mais uma história? Não, realmente a diversidade dos peixes é impressionante. Por exemplo, aqui na Amazônia a gente tem um peixe com pulmões, por exemplo, e com patas também. Quem quiser conhecer ele é a piramboia. No Museu da Amazônia, temos um que é a nossa musa, né? A maioria das pessoas se encanta mesmo com ela porque é um peixe muito especial, um fóssil vivente. Ele pertence a um grupo de peixes muito antigos. Muito mais antigo que os dinossauros. E esse peixe ainda continua praticamente do mesmo jeito. Ele pertence a um grupo de peixes que deram origem aos primeiros tetrápodes. Todos os bichos com 4 patas, incluídos nós, né? Porque aquela história que foram criando patas e foram saindo... Exatamente. Aqui na Amazônia temos um remanescente daquele tempo, até hoje, do mesmo jeito. Então, quem quiser ver o nosso passado evolutivo, né, está lá no Museu da Amazônia, entre outros muitos peixes. O professor Zé Alves parece que também tem a sua história de peixe, não é de pescador. A diversidade de peixes na Amazônia é um tesouro ainda que está sendo explorado, mas a gente precisa aprender muito mais, a gente precisa de mais gente aqui, a gente precisa de jovens pesquisadores que se dediquem à causa, que venham para esse ainda pouco desbravado, né, lado brasileiro. E a forma de fazer isso é tentar mostrar para eles que isso é um tesouro do ponto de vista da conservação, da diversidade, uma potencialidade de estudos fantástico. Então eu acho que quem hoje consegue trabalhar na Amazônia está contribuindo como um todo, não só para a ciência, mas para o país também. Seu encerramento, Carlos, vamos lá. Rapidinho agora para a gente... De forma bem rápida, então. Eu acho que o professor José Gomes tocou num ponto muito importante, porque nós estamos trabalhando num processo dinâmico. Essa diversidade está sendo impactada por alterações ambientais, naturais ou não naturais, por uma exploração direta de algumas espécies pela pesca. E nós precisamos efetivamente conhecer o que eles são para poder manejar. E o esforço é um esforço muito grande. Temos ainda, no caso, poucos cientistas aqui. Certamente. Precisaria muito mais. Precisaria muito mais. Como você disse, parece um estudo sem fim. Exatamente. Pessoal, seu encerramento. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com pessoas tão... Quem tem que agradecer sou eu e o telespectador. E dizer que, como vocês diziam, né, os peixes são um mundo, né? Não vou dizer sem fim, porque tem fim, mas é um mundo de oportunidades, de conhecimentos, e que é muito importante as pessoas terem conhecimento e noção do valor que esse peixe tem, não só para a própria natureza, né, porque eles têm também o seu papel na natureza, não só por estarem dentro d'água, mas eles também, muitas vezes, são elos entre a parte aquática e a parte terrestre. Eles têm um serviço que eles prestam para a natureza, além de serem também alimento para o homem. E, normalmente, as pessoas que não moram na Amazônia não têm tanta noção da importância que o peixe tem para essa região, como alimento. Então, não é a questão de, vou dar peixe, vou fazer um peixe da piscicultura, vou dar um tambaqui, vou dar um pirarucu, vou dar um matrixé e está resolvido. Não é. Porque hoje, se eu for no mercado, eu vou ter 30 ou 40 opções de peixes com gosto diferente, com paladar diferente, com tudo diferente que eu posso usar e que pode ser utilizado. O importante é se você ter noções de como preservar isso de uma maneira segura para ser preservado por muito tempo. Bem, sobrou pouquíssimo tempo, Lugo, mas eu vou pedir que na sua conclusão você inclua aí a chamada para conhecimento do Museu da Amazônia, Com certeza. que nos ajudou a estar aqui, que faz um importante papel de divulgação, inclusive nos peixes lá da aquário. Com certeza. Os museus têm um grande papel na divulgação do conhecimento adquirido pelos pesquisadores.
A pesquisa tem uma grande importância, mas passar esse conhecimento para as pessoas também é muito importante, para as pessoas saberem a importância dos recursos e a importância dos bichos. Eu quero aproveitar para convidar todo mundo a visitar não só o Museu da Amazônia, o MUSA, mas os aquários e os zoológicos da sua região, onde tem expostos peixes. Porque os aquários são uma ferramenta muito boa, uma janela a esse mundo desconhecido e de difícil acesso, né, que são os peixes, onde a gente pode aprender muitas dessas informações que a gente brevemente falou aqui, né? Então fica o convite para as pessoas. Bem, e a gente, além de agradecer a presença, tem que dizer que eles vão fazer uma coisinha aqui pra gente, que é entregar mais coisas em termos de bibliografia, em termos de links da internet, para você saber ainda mais de peixe. Você vai encontrar isso no www.tomesciencia.com.br e saber mais. E se você tiver alguma sugestão, palpite, opinião, é só escrever para ideias@tomesciencia.com.br. Muito obrigado a vocês e aos que nos propiciaram esse bom papo e até a próxima, então.